Marcos capítulo 11, versículo 20 ao 24. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará no que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e assim será para convosco. E o que me chamou a atenção foi quando Jesus disse no versículo 23, e não duvidar no seu coração. Não é errado, irmãos, a dúvida vir na nossa mente. Mas o que nós não podemos permitir é a dúvida entrar no nosso coração. Nós temos que aprender a trabalhar isso. Então, porque a fé é um exercício. A fé é uma prática. O que é a fé? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não duvidar em seu coração. Então, a fé ela vai funcionar no seu coração, mesmo que as dúvidas venham na sua cabeça. Então, quando a dúvida vier na cabeça, começa a repreender. Eu não aceito essa dúvida, eu repudio essa dúvida e vai para a palavra. O cristão vive por fé, não vive pelo que vê. O cristão, ele acredita, ele crê no sobrenatural, ele vê com os olhos espirituais. Tu não pode se importar com o que a mente diz. Você tem que se importar com o que a palavra de Deus diz. Não se importe, pode estar todo mundo pro cenário, o teu cenário pode ser destruidor, o teu cenário pode ser tudo diz ao contrário, pode ter 1000 pessoas dizendo ao contrário. Mas se Deus falou que vai dar certo, se Deus te fez uma promessa, então você tem que crer aqui no teu coração. E quando a palavra de Deus ela vem, ela entra no nosso coração, então o cristão ele tem que crer e começar a enxergar com os olhos espirituais. Ter pensamentos de fé e falar palavras de fé levarão teu coração longe da derrota e mais próximo da vitória. Então por isso que o cristão ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ter medo não pode. Por que a palavra de Deus diz? Em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, de fortaleza, de amor. Então, quando vem um espírito de medo, você vai falar: eu não aceito esse espírito de medo, porque na palavra de Deus diz que Deus me deu um espírito de ousadia. E eu quero que Deus me dê esse espírito de ousadia. Eu repudio esse medo em nome de Jesus e eu mando embora. O cristão vive por fé. A cruz é loucura por mundo, irmãos. Então, a gente tem que começar a declarar a palavra, começar a mudar nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos. Isso é uma prática, é um exercício. Não é da noite para o dia, mas se vocês começarem a praticar, se nós começarmos a praticar, a gente vai começar a ver as mudanças. Então vamos começar a declarar coisas boas, né? Declarar a palavra de Deus. O cristão tem que conhecer a palavra. Se Jesus disse, não duvidar em nosso coração, então não duvide em nosso coração. Se Jesus não disse, tudo que pedirdes em meu nome, assim vos farei, então, tudo que tu pedir para ele, tudo que tu pedir, que tiver de acordo com a palavra e com a vontade de Deus, ele vai realizar, mas você não pode duvidar. Não é porque algo deu errado que o cristão vai murmurar, porque murmuração não agrada a Deus. Gratidão gera abundância. Então nós temos que aprender a ser gratos. Deus, obrigado pela vida. Obrigado pelo meu alimento, pela minha saúde. Começa a agradecer. Lembra de tudo que Deus já fez por você. E começa a declarar coisas boas. Porque a fé tem bom testemunho. Então começa a declarar. Ando pela fé. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pela fé. Eu repudio a dúvida. Eu repudio o medo. A minha fé funciona. Sou do lado de Deus. Ele está do meu lado. Eu pertenço a Deus. Eu sirvo a Deus. Sou um filho de Deus, eu creio em Deus, que assim será exatamente como me foi dito. Começa a declarar isso, meus irmãos. Creio na sua santa palavra, creio que essa santa palavra não vai falhar. Eu estou firmado na palavra e nas promessas de Deus. Começa a declarar isso todos os dias, por mais que tudo esteja dando errado aos olhos naturais, mas comece a crer com os olhos espirituais. Eu profetizo um rio de águas vivas comece a fluir na sua vida. Eu profetizo uma semana de fé, uma semana de vitórias e uma semana da presença de Deus. E que a palavra de Deus encha o teu coração. E que realmente vocês se apaixonem por Jesus. Porque quem tem Deus, de nada tem falta.